Olha o contexto da história, irmãos, que nós lemos e por isso a bênção é transferida. Isaac fala bem assim: eu não sei o dia da minha morte. Então Esaú, vem para cá, meu filho, e prepara uma caça para mim. Vai lá caçar um animal, traz para mim, porque eu quero saborear isso antes de morrer. Eu vou receber isso como uma oferta e eu vou te abençoar. Tudo que eu recebi do meu pai Abraão, ou melhor dizendo, tudo que meu pai Abraão recebeu de Deus e passou para mim, agora eu quero passar para a minha geração. E eu quero então que você faça isso. Então Esaú vai e caça. E enquanto ele está procurando a caça, a sua mãe tem uma ideia, porque ela não gostava muito da ideia de Esaú ser o principal herdeiro agora, porque ele fazia coisas que não agradavam a ela e ela sofria muito na mão das esposas dele. Então a mãe participa de um engano e fala: meu filho Jacó, vai lá, pega algum animal do rebanho e traz para mim, que eu vou preparar um alimento precioso, um alimento saboroso. Seu pai vai comer isso e vai liberar uma bênção sobre você, achando que você é Esaú. Jacó fala: mãe, eu não tenho pelos e meu irmão é muito peludo. Falou: não, a gente pega do couro dele, faz para você aí, como se fosse pelos para você. A gente pega as roupas de Esaú e a gente coloca em você, mas você vai receber essa bênção hoje. E é dessa maneira astuta que Jacó recebe uma bênção, irmãos, que foi dada por Deus a Abraão, e como um bastão foi passado para Isaac, e como um bastão agora, Isaac queria passar para Esaú, mas ele é ludibriado e passa a bênção principal para Isaac, a ponto de ele dizer que mesmo que enganou ele, uma vez que ele foi abençoado ele será, porque a bênção de Deus não volta atrás. E aí, não é de hoje, mas como Deus colocou no meu coração para trazer essa mensagem hoje. Esaú representa o que nós vivemos hoje em dia, como uma geração que ela não foi abençoada pelos seus pais. Na verdade, pastor Denilson, eu percebi que o próprio Isaac queria ter tido esse momento com Abraão, porque ele viveu o Moriá com Abraão, ele viveu muitas experiências com Abraão, ele é o filho da promessa, mas Abraão não consegue ter um momento de fazer essa transferência. Sabe quem faz essa transferência para Isaac? O próprio Deus. Depois da morte de Abraão, Deus libera a bênção, e agora o bastão espiritual de Abraão, a bênção de Abraão está sobre Isaac. Isaac não querendo que seus filhos passassem por isso, porque ele sabia que essa transição de pai para filho em vida era muito melhor, tinha um significado muito maior, carregava muito mais dessa presença. Ele se antecipa antes da sua morte para fazer esse momento. Eu trago algumas reflexões para nós, para a gente conversar aqui, para entender primeiro e depois caminhar para aquilo que Deus tem de precioso essa noite. Essa geração não abençoada de Esaú mostra para nós que não se tem resultados fáceis ou expressivos. Perceba que o pai falou: olha, sua moradia vai ser longe, você está longe do orvalho, para você as coisas vão ser mais difíceis. Mostra para nós que essa geração que não recebe a bênção vive em dificuldade financeira. Já a gente olha para Isaac, vai perceber que ele tem resultados extraordinários. Por quê, irmãos? Porque ele tem a bênção. Esse é o capítulo 27. No capítulo 26 existe uma fome muito grande numa cidade chamada Gerá, e todo mundo saía da cidade para ir para o Egito. Quando Isaac ia sair, Deus falou assim: não sai não, fica aqui que aqui eu vou te abençoar. Isaac faz uma lavoura lá, irmãos. Tudo que ele planta, ele colhe a 100 por 1. Ele cava poço, encontra água, ele se torna mais poderoso que a cidade. O rei da cidade pede a ele para sair da cidade. Sabe o que acontecia com Isaac? Ele carregava a bênção. Quando eu carrego a bênção, não importa a geografia que eu estou, Deus chama a existência aquilo que não tem, Deus traz a prosperidade aonde não tem. Quando você está caminhando com Deus, pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, quando a bênção dele vem sobre você, as coisas começam a facilitar, Deus começa a liberar a bênção e o favor dele sobre você. Então creia que essa noite Deus quer liberar uma bênção para que você possa desfrutar, não importando a geografia que você se encontra.
A gente olha para nós, irmãos, e nós não temos uma bênção que é geracional, que é passada dessa forma, e você percebe que as pessoas que têm começam a ter algumas facilidades que talvez você não teve, meu irmão e minha irmã. E digo para você que tem ou teve esse privilégio, agarre com todas as forças, porque geralmente uma geração planta, outra geração colhe, outra geração desfruta. Geralmente é uma geração que lança o alicerce, a outra que levanta as paredes e a outra que vai finalizar a obra ainda. Se você não teve alguém para plantar para você, para semear para você, seja você que semeia, mas saiba, você tem um Deus no céu, que essa noite quer liberar uma bênção de pai para filho, de pai para filha, de pai para filhos. Ou esse nosso Deus que está aqui essa noite, tem bênção para nós. Uma geração que não foi abençoada, ela grita pela bênção. Meu pai, você só tem uma bênção, meu pai. Sabe o que ele mostra para nós, irmãos? É uma geração que quer chamar atenção. A gente tem dificuldade de entender gerações, mas as gerações que não são abençoadas, ela faz de tudo para chamar atenção. As ideologias mexem muito com ela. Ela tem dificuldade com a sua própria identidade. Quando ela ostenta, ela tenta ostentar mostrando que tem algo. Quando ela começa a consumir com seus excessos, sejam coisas lícitas ou ilícitas, é porque ela está buscando a atenção. E quem sabe muitas vezes você tocou a sua vida tentando chamar a atenção de alguma forma. Talvez você não percebeu, ou você já fez um diagnóstico pessoal seu e viu que você não teve essa transição de bênção sobre a sua vida. Nós vivemos uma realidade, uma sociedade que a gente vive assim. Uma geração que não carrega essa bênção. Então por isso a gente grita, querendo essa atenção. Uma geração que implora pela bênção. Esaú dá um grito. Ele começa a chorar: meu pai, abençoa também a mim. A gente olha a história de Isaac com Jacó, e a gente vai ver os filhos de Jacó. Eles têm algumas suas dificuldades, mas Jacó faz a mesma coisa com os filhos. Ele libera bênçãos na sua trajetória. Vemos os filhos que receberam as principais bênçãos, formando as tribos e sendo as tribos mais bem-sucedidas, porque isso é de suma importância. Mas agora a gente vê a geração de Esaú, você não consegue ver a descendência dele. Uma geração que não recebe a bênção, ela implora pela bênção, sabe como? Ela está mendigando amor, ela tem dificuldade emocional, ela passa ou causa divórcios, traições, violência doméstica, ansiedade, depressão, tudo porque tem algo dentro deles que eles não conseguem se resolver. E aí, mesmo que ele tenha um diagnóstico de que a geração passada dele fez coisa errada que não era para ele fazer, ele faz igualzinho porque não tem algo para romper com isso. Uma geração de mulheres que são lindas, perfeitas aos olhos de Deus, mas que não conseguem aceitar o seu próprio corpo, porque nunca receberam a bênção nesse sentido dos seus pais, do seu pai, da sua mãe. Homens que não conseguem honrar os seus compromissos, porque não conseguiram ver essa bênção geracional ir passando, como Isaac ia vendo Abraão, e falou assim: eu tenho que seguir esse caminho. Talvez a maior dificuldade da gente romper é por conta das coisas que ainda estão externas. A gente é como Esaú, a gente está no lugar onde tem mais dificuldade. A gente é como Esaú, a gente já olhou e percebeu: eu estou longe de onde as coisas acontecem. A minha terra é distante, o orvalho não cai aqui, é muito mais difícil ter essa colheita. Essa geração que chora pela bênção, como Esaú chorou, ela anda em círculos, ela tem uma dificuldade espiritual. Eles são frios espiritualmente. Muitos estão desviados, ou mesmo estão com muitos anos de igreja, mas não conseguem romper seus primeiros limites. Eles
vão até certo ponto, mas se acostumam e ficam ali porque não rompem, não avançam. É o Esaú que não conheceu nada além das suas fronteiras. Já o Jacó foi para longe, fez fortuna longe, voltou, fez fortuna por onde passava, porque uma bênção estava sobre ele. Essa é a realidade desses dois filhos, e que muitas vezes nós se assemelhamos ao Esaú, pelo histórico de nossa família ou histórico de nossa nação, que nunca cultivou isso, que nós não temos uma identidade definida dessa forma. Nós temos padroeira, mas não aceitamos um pai. Nós somos uma nação onde diz que o Estado é laico, mas na verdade não é. E a gente tem essa dificuldade. Só que nós que estamos aqui nessa noite prestando homenagem ao nosso Pai, Ele está conosco. Nós temos uma boa notícia. Deus nos escolheu como filhos, nos adotou como filhos e tem propósito para nós como filhos. Ele poderia muito bem nos aceitar apenas como servos, mas Ele aceitou você, minha irmã me aceitou como filhos dEle. E o apóstolo Paulo em Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então não importa, Sônia, se eu estou longe ou perto de onde as coisas acontecem, nas regiões celestiais, Deus já me abençoou. Por onde eu passar, Deus já me abençoou. Por onde eu passar, já tem uma bênção caminhando sobre a minha vida. Não importa se eu estou longe ou perto, não importa se o foco não está em mim, não importa se ninguém esteja me vendo. Ei, você tem um pai que olha para você, e esse pai já te abençoou com toda a sorte de bênção. Aonde, pastor? Está em que lugar? Está nas regiões celestiais, está sobre a sua cabeça, vai pousar sobre você essa noite. Toma posse dessa bênção. Cheira labacanta labás.